será que vale a pena emagrecer a qualquer custo? Fique ligado no Geração Z, porque o papo é sério. Não acho. Eu acho que você tem que emagrecer com uma boa alimentação e não fazer regime, porque parar de comer, você, sei lá, fica mal. Eu já tive problema, quando eu era menor eu era muito gordo, mas agora eu tô tranquilão, de boa. Na época que eu era mais gordinho, eu perdi 20 quilos na época. Ah, faço um regime de vez em quando pra ir pra praia, eu sei que não é certo, mas só pra dar um ajeitadinho de vez em quando. Já tentei fazer regime, nunca consegui levar muito a sério e eu acho que, não sei, desde que seja uma coisa saudável, que você não comece a prejudicar a sua saúde, não tem problema. O mais importante é o que está dentro de você e não o seu corpo. O uso de remédios não receitados, tais como laxantes e diuréticos, a má alimentação e o estímulo de vômitos são formas perigosas de se perder peso, porque instalam no adolescente os chamados transtornos alimentares. Transtornos alimentares são perturbações no comportamento alimentar que podem levar à magreza excessiva ou à obesidade, normalmente desencadeado por fatores biológicos, psicológicos ou socioculturais. Hoje em dia, os principais transtornos alimentares são anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar. A anorexia nervosa é a imagem distorcida do próprio corpo. A pessoa se olha no espelho e, apesar de magra, ela se vê como gorda. E essa busca desenfreada pelo corpo magro pode levá-la à morte. No caso da bulimia nervosa, a pessoa come exageradamente e depois sente culpa e induz o vômito. No caso da compulsão alimentar, nós temos pessoas que comem por pura ansiedade ou depressão e acabam se tornando pessoas obesas e com sérios problemas nos aspectos físicos. Eu descobri que as minhas duas filhas estavam com transtorno alimentar à medida que elas mudaram o comportamento. Eu me achava muito gorda, eu me via gorda e eu queria emagrecer de qualquer jeito. E de repente a Ana Paula deixa de ter aquela atividade física sempre mais cansada. O hábito de se alimentar, qualquer coisinha que comesse, ir direto para o banheiro para escovar os dentes. Eu fiquei escrava dessa doença e você fica naquela, eu como, eu não como, se eu comer eu vou ter que vomitar, se eu comer eu vou engordar, então você não curte nada e você só vive em função da comida. Comer compulsivamente, preocupar-se excessivamente com o peso, são características para os pais ficarem alertas com os filhos. A relação da família com o jovem que possui transtorno alimentar é de suma importância. Muitas vezes ela mantém ou desencadeia o distúrbio. Por quê? Nas famílias que não têm um diálogo saudável, onde a família vive num mundo tumultuado, de conflitos constantes, isso pode prejudicar ou manter o distúrbio alimentar, principalmente nas situações de anorexia e bulimia nervosa. A prevalência maior de transtornos alimentares se dá entre garotas e jovens adultas e cerca de 5 a 10% dos casos ocorrem com rapazes. Para ser aceito na sociedade, você precisa ser magra. As mulheres são mais vulneráveis a esse tipo de anúncio, a esse tipo de sublimação que existe na nossa mídia. Porém, homens não estão fora da questão do distúrbio alimentar, anorexia e bulimia. Hoje em dia, nós temos uma preocupação excessiva com os homens por conta da vigorexia, que seria essa busca desenfreada por músculos. Em busca do corpo perfeito, os jovens ultrapassam limites e compram a ideia de que obter uma aparência de modelo é mais importante do que a própria saúde. Em épocas das tão badaladas semanas de moda, esse quadro se agrava ainda mais. A gente não percebe, quem percebe é as pessoas que estão em volta da gente, os nossos pais, nossos familiares, nossos amigos. A gente não aceita que tá, só que nós estamos. Então o que nós fazíamos? Em fase de internação, visita diária para dar apoio ao tratamento e fora da internação, então no tratamento ambulatorial, profissionais e a família toda avisada. Então 24 horas, então tem que ter uma enfermeira durante o dia, uma enfermeira durante a noite, tem que amarrar uma cordinha, porque senão durante a noite elas vão vomitar e às vezes pode ser o último vômito.
E o resto da família fica em torno daquela obsessão também, né? Aquela coisa horrível, né? Os hábitos alimentares da família podem influenciar positivamente ou negativamente os nossos jovens. Além disso, a família deve estar atenta aos sinais que mostram que o seu filho está desencadeando o distúrbio alimentar. Se ele não sentar mais na mesa, se ele se recusar a comer aquilo que ele tinha o hábito de comer antes, se de repente ele terminar de comer e correr para o banheiro, são sinais de que ele está desencadeando algum distúrbio. Você acha que seu filho pode estar com transtorno alimentar? Fique ligado que o Geração Z separou algumas atitudes associadas a este tipo de problema. Não aceitar o peso normal para idade e estatura. Medo intenso de engordar. Amenorreia, ausência de menstruação. Autoestima influenciada pelo peso e forma do corpo. Episódios recorrentes de comer compulsivo. São alguns dos sintomas para diagnosticar o problema. Quando temos na família um membro com distúrbio alimentar, a busca de ajuda é imprescindível. Essa ajuda tem que ser multidisciplinar, com psiquiatras, psicólogos e nutricionistas. Nós temos hoje em dia no HC o Ambulim, telefone 30696975. Entre em contato porque lá o grupo é bem sério e bem específico para transtornos alimentares. Distúrbio alimentar não é brincadeira, é uma doença, é coisa séria. A família tem que participar e precisa ajudar. Enquanto os homens gostam dos mulherões, as mulheres sonham com o esqueletismo das top models. Mas o corpo só será ideal se a pessoa estiver bem consigo mesma. Portanto, cuidar do emocional e do espiritual também são atitudes importantes. O Geração Z fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Eu me conscientizei, isso é importante falar, a gente tem que se conscientizar que é uma doença, que ela mata e que é muito melhor viver sem ela. Bater realmente educa?